Insatisfeito, o volante Danilo quer deixar o Botafogo na próxima janela. E Flamengo prepara proposta milionária. Atlético de Madrid quer João Gomes. E Mengão pode levar bolada. 3 jogadores estão pendurados para o duelo contra o Atlético. E CBF escala árbitro polêmico, que já atrapalhou o Flamengo no histórico recente. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Hoje é dia de Mengão, hein? Vai pra cima deles. É o time que eu mais gosto de ganhar. Um dos times, né, que eu mais gosto de ganhar é o Palmeiras. Mas o segundo que eu mais gosto de ganhar é o Atlético Mineiro. Rapaz, vambora, Flamengo, ganhar lá na Arena MRV de novo, no nosso parquinho de diversão. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam logo mais, 20h30, 8h30 da noite, horário de Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um alerta ligado, 3 jogadores estão pendurados. Alexandre, titular absoluto, Jorginho, que está voltando hoje, e Cebolinha, né? Se algum desses 3 tomar um cartão amarelo, fica fora do clássico contra o Vasco, que é o próximo jogo aí no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Então, vamos ter cuidado, vamos jogar com cabeça. O jogo vai ser quente hoje, né? Sempre é um clássico do futebol brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro muito pegado, um jogo de muitos cartões. Então vamos ter aí atenção redobrada, principalmente o Jorginho, o Alexandre, né? Que são aí jogadores titulares para esse confronto contra o Vasco no Maracanã, que é o próximo jogo no Brasileiro, e o Everton Cebolinha também. O Flamengo divulgou aqui um boletim médico, né, dos jogadores que não foram a Belo Horizonte. O Eric Pulgar realiza trabalhos no campo com a fisioterapia e com a preparação física. De La Cruz não foi relacionado para a partida por conta do gramado sintético da Arena MRV, mas treinou normalmente. Lucas Paquetá segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. E o Carrascal não tem nada, por isso que o nome dele não aparece aqui, ele está 100%. Ele não vai jogar porque está suspenso pelo STJD. Aí é outra história, outra parada, né? Por conta aí da expulsão, ele pegou um gancho de 4 jogos, já cumpriu, né? E vai desfocar o Flamengo nesse último jogo aí de suspensão. Um próximo jogo contra o Vasco, ele já estará à disposição. Olha, o Flamengo tem um outro alerta ligado, aliás, esse ainda maior. É a arbitragem, hein? De olho nele. Novamente, Rafael Rodrigo Klein, o árbitro gaúcho, será o responsável por comandar o duelo de hoje. Para você que não está lembrando, né, ou não está ligando o nome à pessoa, o Rafael Rodrigo Klein foi o árbitro polêmico da decisão da Supercopa do Brasil, que expulsou o Jorge Carrascal de forma anormal, né? Que a gente nunca tinha visto isso, pelo menos aqui no futebol brasileiro, um jogador ser expulso voltando do vestiário. Né? As equipes, terminou lá o primeiro tempo, Flamengo e Corinthians, as equipes foram para o vestiário, aí tem lá a preleção do técnico, enfim, aqueles 10 minutinhos antes de retornarem para o jogo, e aí quando os times retornam, ele vai no VAR, vê lá o lance do Carrascal e expulsa, e deixa ali o Felipe Luiz sem ação e sem reação, porque já tinha dado uma preleção para o time para o segundo tempo, e aí o Flamengo ficou com um jogador a menos durante toda a segunda etapa. Então o Rafael Rodrigo Klein que vai apitar o jogo de hoje, o Flamengo já está ligado nisso, né? Agora o torcedor também está ligado, já está sabendo que é o mesmo árbitro da decisão da Supercopa do Brasil. A gente torce para que o Rafael Rodrigo Klein e os seus auxiliares
apitem o jogo corretamente, né? Já é um jogo difícil, um ambiente hostil, toda vez que o Flamengo vai enfrentar o Atlético lá tem algum tipo de problema, né? No último jogo, por exemplo, que eu fui como torcedor, porque eu tô suspenso eternamente, enquanto os menins forem os donos do Atlético Mineiro, eu não posso entrar na Arena MRV só porque eu fiz uma brincadeira lá. Quando o Flamengo ganhou um jogo lá do Atlético lá, eu fiz o Galo morrendo. Tá bom, não faço mais. Mas aqui de casa eu posso fazer, né? Mas lá não posso entrar mais no estádio. Mas como torcedor eu posso ir. E o último jogo que eu fui lá, que eu fui como torcedor, foi quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com um gol de Gonzalo Plata, né? Até o torcedor do Flamengo fala que é a Arena Gonzalo Plata. Eu tomei porrada, spray de pimenta, tudo que o torcedor passou lá, eu passei, porque foi realmente uma vergonha, um absurdo, tanto que eles foram punidos, né? 6, 7 jogos lá com portões fechados. Bom, mas vamos ao que interessa, torcer aí para que dê tudo certo no jogo de hoje. A gente ainda tem mais um vídeo na parte da tarde, que é aquele pré-jogo, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo que você precisa saber desse duelo. Mas agora vamos falar de mercado da bola, porque saiu a informação agora que o Danilo tá pensando em deixar o Botafogo, mesmo jogando muita bola, né? Uma coisa não quer dizer nada com a outra. O cara tá sendo profissional, tá jogando, mas tá insatisfeito. O representante do Danilo, o empresário do Danilo, chegou a processar o Botafogo, cobrando salários atrasados, direito de imagem, um negócio desse. E ele tá pensando em deixar o Botafogo na próxima janela. E o clube alvinegro já considera aí vendê-lo, né, após a Copa do Mundo, principalmente se ele for convocado pelo Ancelotti, ele vai valorizar um pouquinho mais. A pedida inicial, agora é de 30 milhões de euros, 180 milhões de reais. Tem aí o Palmeiras, né, que ele tem identificação, ele deixou o Palmeiras para ir lá para fora, mas a prioridade do Danilo é jogar na Inglaterra. Ele jogava no Nottingham, né? Ele não conseguiu se firmar lá no Nottingham Forest, mas ele sonha em jogar um grande clube de ponta lá na Inglaterra. O Flamengo já prepara uma oferta, o Flamengo vai fazer a sua parte, né? O Flamengo quer os grandes jogadores. E já prepara aí uma oferta milionária, né, para enviar o Botafogo agora no meio do ano, para tentar contar com o volante. Existe uma crise política também no Botafogo, e isso aí pode agilizar a saída de alguns atletas, e a insatisfação de Danilo e problemas financeiros no clube, incluindo dívidas, poderiam facilitar a saída, segundo informações. Valor de mercado dele varia entre 30 a 40 milhões de euros. O interesse inicial contava com a concorrência do Palmeiras, que diminuiu, deixando o Flamengo forte na disputa, conforme relatos de abril de 2026. Então, parece que o Palmeiras está um pouquinho fora dessa disputa aí, né, em relação ao Danilo. Agora, é praticamente igual ao Luiz Henrique, né? Se o Danilo for à Copa, arrebentar, um grande clube da Europa vai querer a contratação do Danilo, e ele vai valorizar e muito, e esses 30 milhões de euros passam para 50, 60, 70 e ninguém sabe o que vai acontecer. O ideal seria se o Flamengo conseguisse contratar o Danilo agora, né? Chegar lá no empresário dele, enfim, já conversar, aproveitar que ele está insatisfeito. Danilo joga muita bola, ontem fez um golaço contra o Internacional, talvez aí o principal jogador do Botafogo da temporada 2026. E aí, o que você acha de uma possível contratação de Danilo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, o Atlético de Madrid abriu negociações com o Wolverhampton para contratar o volante João Gomes. O Atlético até tinha um acordo encaminhado com o Ederson, da Atalanta, mas as conversas travaram entre os clubes. Com isso, os espanhóis mudaram a rota e o grande alvo é o nosso Pitbull, nosso cria do ninho, nosso João Gomes. E os ingleses avaliam um valor em cerca de 40 milhões de libras, algo em torno de 269 milhões de reais. Olha, muita grana, gente. O Wolverhampton caiu, né? Mas o João Gomes se destacou lá na Premier League. Aliás, ele não tem só o interesse do Atlético de Madrid, ele tem o interesse de outros clubes da Inglaterra. O Flamengo acompanha tudo isso porque vai levar uma bolada. Imagina se ele for vendido por 40 milhões de libras, 269 milhões de reais. O Flamengo que já vendeu o João Gomes na época por mais de 100 milhões de reais e pode receber aí
mais uns milhões nessa negociação. A gente vai ficar atento, vai ficar ligado, vai ficar de olho, e qualquer novidade nesse sentido a gente traz para você. E olha, eu posso aqui, não posso cravar, afirmar, garantir, mas é quase certeza que o João Gomes vai ser vendido. Por quê? O clube da Inglaterra, quando cai para a segunda divisão, o salário do atleta cai pela metade, tá? Isso aí tá na cláusula. E o investimento também cai. Então o time não vai ter investimento como tinha na Série A, lá na Premier League, né? Então o investimento é diferente na Série B. Então o time deve ter aí um desmanche. Não só o João Gomes, mas também o André, né? Que joga lá com o João Gomes, enfim. E tem outro brasileiro agora que eu não me recordo, que joga lá no Wolverhampton. O John Arias, que foi malandro, né? Meteu o pé antes do barco afundar. Bom, mas a gente tem aqui um recado especial. Tem aqui os produtos do Shopping do Rafla. Você pode adquirir o seu produto agora, você pode presentear a sua mamãe, tá chegando aí o Dia das Mães. Você pode dar um presente para sua esposa, né? Se a sua esposa for mãe. E também você pode se presentear. Tem cada manto lindo do Flamengo. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no nosso Shopping do Rafla. A primeira é que você ajuda o Flamengo diretamente, porque o Flamengo leva uma porcentagem, e a segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal, que somos afiliados. Então não perde tempo, já dá aí uma passadinha no Shopping do Rafla, vê aí se tem algum produto que te agrada, e o melhor, você não precisa sair de casa, você não tem burocracia, você não enfrenta fila, você escolhe o produto, coloca seus dados, faz o pagamento e aguarda para receber na sua residência. Entrega em todo o Brasil, é uma novidade que tá dando bom esse Shopping do Rafla. Tá todo mundo comprando. Eu volto ainda hoje com novidades e aquele famoso pré-jogo que você já conhece. Tudo sobre Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Olha, um grande abraço para você, excelente domingo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!